O rock é um dos gêneros musicais mais populares do planeta e surgiu nos Estados Unidos durante os anos 50, como uma evolução de gêneros primitivos, como o blues e o rockabilly. Esse estilo também é uma das marcas da cena cultural de Goiânia, cidade conhecida nacionalmente por selos e festivais. E é sobre os aspectos históricos e culturais do rock que o Conexões de hoje vai tratar. E para falar sobre isso conosco, nós convidamos o historiador Luiz Eduardo Fleury, que é mestre em História pela Universidade Federal de Goiás. Olá, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço ao espaço, poder falar de algo que é comum a nós dois, que eu sei que também você gosta um pouquinho do rock. E comum a TV UFG também, já que vou fazer o jabá aqui, né? Já que a gente tem muitos anos já se dedicado a fazer uma cobertura especial da Semana do Rock, né? Pra gente, do Dia Mundial do Rock. Queria que você dissesse primeiro pra gente o que significa o rock and roll? É mais que um gênero musical? É um estilo de vida? É uma postura? Olha, é interessante sua pergunta porque ela tem que ser respondida de acordo com momentos históricos. Sem dúvida, como dito inicialmente, que o rock, ele quando surge nos anos 50, ele vem como algo que choca, né? Algo diferente, um estranho, né? E nesse momento, em pleno momento que nós estávamos em Guerra Fria, aparecem, né, jovens que começam através de uma música para os padrões da época agressivo, letras às quais já faziam críticas a determinadas questões comportamentais, sociais, ideológicas. Então já no seu nascedor, ali na sua gênese, ele já era algo que de certa forma chocaria. Tanto é que o rock ele se enquadra exatamente dentro de uma questão mais ampla e é bastante estudada na universidade, que é a contracultura, né? Ele está nesse bojo da contracultura, de movimentos aos quais sempre reivindicam para minorias ou para grupos, né, determinados, seja no aspecto urbano ou rural, a sua participação, a sua voz. Então o rock, ele, com o passar do tempo, ele vira um estilo de vida. Com o passar mais adiante, ele vira algo consumido pela própria indústria cultural. A indústria cultural vê ali um grande, vamos colocar assim, um grande produto a ser consumido, e temos aí hoje como o rock conhecido a qualquer canto do mundo, algo que tinha tudo, vamos assim falar, para dar errado, conquistou todo mundo em qualquer parte, em qualquer momento. Já que você falou de minoria, queria saber se você pode dar mais informações sobre uma coisa. A gente disse que surgiu do blues, né? Blues, uma música negra. Sim. Mas o rock ficou mais conhecido com cantores, com músicos brancos, né? Qual que é essa relação do rock com a comunidade negra? Olha, é interessante que quando se faz esse resgate, ou até quase que esse serviço antropológico de buscar as origens, você vê que a origem dele está no blues, que é uma música que é originalmente negra, que ela tem um sentimento, né, o sentimento daqueles ex-escravos, da marginalização social, de toda aquela subcondição do apartheid norte-americano. Enfim, então o rock está associado a todo momento, essencialmente, nesses mesmos momentos, nas décadas de 50 e 60, ao negro. Nós pegamos o Chuck Berry, nós pegamos outras figuras que marcaram esses momentos iniciais, aqui não vem ao caso citá-las, mas são todos ícones negros. Até esse presente momento, que seria a década de 50 e 60, ele é um rock muito associado ao negro. Porém, quando chegamos ali meados, mesmo no final da década de 50, 60, mais adiante, há uma apropriação branca, e aí eu não posso falar isso com toda a propriedade, mas sobretudo com a figura do Elvis Presley, né, que torna-se, não vou falar essencialmente como o maior ícone, né, porque existem vários outros ícones, mas como uma força maior do rock, quando ele começa rebolando, que choca, né, aquela sociedade, um homem branco que tem, né, vamos colocar assim, aquele fardo de poder mostrar a cultura branca, mas ele se apodera, né, de uma música que é negra, com uma voz com potencial negro, então acaba, de certa forma, associando-se pela imagem do bonito. Esse conceito de bonito e o belo é bem variável, mas enfim, para aquele momento, a beleza do Elvis estaria sobrepondo-se à beleza do negro. E começam a aparecer grupos, não apenas os cantores individuais, mas grupos tais como, por exemplo, Beatles, os próprios Rolling Stones e outros mais que virão adiante, que são compostos essencialmente por pessoas brancas. Então, com o passar do tempo, eu diria a partir dos anos 60 e 70, existe uma apropriação branca para os principais ídolos do rock. Mas na sua origem, os primeiros e grandes nomes do rock, diga-se passagem a figura do Jimi Hendrix, são negros.
Então existe um diálogo entre o preto e o branco, o negro e o branco nesse sentido, e houve essa apropriação. Mas, repito que inicialmente ele tem a sua essência negra. E dá para falar um pouquinho também das mulheres nesse contexto, porque a gente vê poucas mulheres no início do rock, né, os grandes nomes do início, eram basicamente de homens. E a mulher nesse meio? Olha, eu vou começar falando no Brasil. Uma das primeiras gravações de rock no Brasil é por uma mulher, né, a Celi Campelo. Né? Porém, o que ocorre? É bom lembrar que, infelizmente, né, felizmente nós estamos num mundo que hoje a mulher tem mais espaço, voz, né, e a sua representação está maior, mas ainda falta muito espaço, infelizmente, que já deveria ter sido ganho. Então, o espaço da mulher no pós-guerra, a partir dos anos 50, ali do começo dos anos 50, há uma preocupação maior da mulher ser inserida na sociedade, num mercado de trabalho, poder ter mais autonomia dentro de casa e fora de casa, sobretudo. Então, naquele contexto, você vê poucas mulheres estarem associadas à questão do instrumento ou poder, as próprias indústrias da gravação, né, a indústria fonográfica, não dá espaço para tantas mulheres. Então, existia, primeiro, ainda um resquício patriarcal forte, sobretudo na sociedade norte-americana do pós-guerra. Depois, a própria indústria fonográfica não abria tantos espaços, então é por isso dessas dificuldades. São raras as mulheres, mas uma vez ou outra nós conseguimos encontrar algumas, como no caso do Brasil, o caso da Celi Campelo. Porém, quando chega já o final dos anos 60, sobretudo os anos 70, muitas mulheres estouram e a gente tem hoje várias mulheres que felizmente constituem também esse bojo do rock. Tá certo, a gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente continua conversando a respeito do bom e velho rock and roll. Continue assistindo Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para acompanhar o programa pelo site da TV UFG, pelo nosso perfil no Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com essa entrevista especial para falar sobre o rock. Aqui no estúdio nós contamos com a presença do historiador Luiz Eduardo Fleury, que é mestre em História pela UFG. Você falou da questão da contracultura, né, desses movimentos políticos que se misturaram com as diferentes vertentes do rock. Dá para citar algumas que são mais importantes dentro da cena musical e, claro, do contexto político das épocas? Você diz alguns grupos, algumas... Olha, alguns movimentos, como o próprio punk rock. Sim. Olha só, é bom colocar que os movimentos da contracultura, né, tais como o movimento hippie, o movimento feminista, o movimento gay, o movimento punk, né, eles, com o passar do tempo, as próprias bandas de rock, alguns artistas, né, cantores solos do rock, cantoras também, vão se apropriar, vão começar a levantar bandeiras, né. Poderíamos citar aqui como alguns exemplos. O Elton John, né, ele vai levantar uma bandeira muito à causa homoafetiva. Se nós pegarmos a questão do próprio Beatles na fase, né, do Yellow Submarine, que vai estar ligado ao hip, aquela questão das drogas lisérgicas, né? Se nós pegarmos mais adiante dos anos 70, o punk e a necessidade de poder falar em forma reta, direta e objetiva sobre o sistema, sobre o desemprego, sobre o governo, enfim, então seria impossível nós podermos levantar bandeiras específicas e, sobretudo, grupos específicos, mas, querendo ou não, quando o rock passa a sair de um lado do underground, quando ele ainda era visto como algo sujo, estranho, proibido, né? As famílias viam aquilo como algo horrendo, estranho, e ele consegue ser apropriado pela indústria cultural e consegue se tornar algo vendável, consumido, né, e consumido em larguíssima escala, então é bom colocar que alguns grupos vão se destacar, como alguns já ditos, como Rolling Stones, os próprios Beatles. O Brasil, nos anos 80, começa também a ter, né, apesar que a nossa história com a música é bem interessante, se me permite falar, aqui na UFG, na Faculdade de História, temos várias pesquisas disso. Tem algumas pessoas que pesquisam rock psicodélico dos anos 60 no Brasil. O caso temos aqui dos Secos e Molhados, que destaca bastante. Se nós pegarmos o Módulo 1000, se nós pegarmos aí o próprio Ronnie Von, né, tem o seu momento da psicodelia, que ninguém associa Ronnie Von ao rock, mas ele produziu também coisas associadas ao rock. Então, nesse bojo de questões, muitas pessoas e grupos aparecem que seria impossível falar aqui, mas em termos internacionais, o Jimi Hendrix, Janis Joplin, se formos pensar maior, que até hoje está nativo, o Rolling Stones, os punks com Sex Pistols, Ramones, o Brasil com Ratos de Porão, mais à frente Sepultura,
Enfim, é uma infinidade de grupos associados a certas bandeiras, ou a certos agrupamentos, ou a certas atitudes, né? Infelizmente, né, eu não poderia deixar passar batido, que há pouquíssimos dias o nosso ícone maior do rock, Serguei, veio a falecer, né? Sim. Que ali levantou uma bandeira muito ímpar. Literalmente foi ele que desbravou, ele foi um bandeirante do rock para nós aqui. E em relação a esses vários estilos, né? Só nessas bandas que você citou tem estilos diversos dentro do rock. Hoje o rock se ramifica para músicas que são completamente diferentes uma das outras, né? Olha, eu vou falar para você que eu que pesquiso isso, às vezes eu fico perdido. Eu digo para você, por exemplo, dentro da música mais extrema, conhecida superficialmente como heavy metal, o heavy metal, por exemplo, ele subdivide-se em thrash metal, em hard rock, em black metal, death metal, speed metal, war metal, e aí poderíamos falar em inúmeros outros. Da mesma forma, uma área a qual eu tenho mais afinidade para a questão da pesquisa, que eu desenvolvi à época do meu mestrado, que seria o hardcore punk, você tem o hardcore, grindcore, noisecore, você tem o punk rock, então são inúmeras vertentes que hoje, uma pessoa que porventura caso queira conhecer um pouco do rock, ela vai ter acessibilidade, porque hoje a música está muito volátil, né? Qualquer clique, você tem uma discografia completa. E dessa forma, ao mesmo tempo que facilita você ter o acesso a tudo e a todos, mas você não consegue bem definir o que é isso, o que é aquilo. Então, hoje se pulverizou tanto, são microsegmentos dentro do mesmo rock que não dá para contabilizar, mas são inúmeros mesmo. E o rock também é muito próximo hoje do pop, né? Da arte mais popular, do rap, várias misturas também com outros ritmos. O rock, né, é uma forma até engraçada que quando nós nos encontramos, quando eu falo nós, amigos que gostam, que curtem o rock, ou mesmo são pesquisadores, nós costumamos brincar que o rock deixou de ser aquele padrão cabeludo, tatuado, todo de preto, para ficar colorido, com camiseta de botão, e músicas mais felizes, falando até de amor, porque... Beatles já falava de amor. Mas era um amor, mas com a questão mais lisérgica, um pouco mais louca, vamos assim falar. Hoje não, o cara já fala do sentimento mais, mesmo do amor propriamente dito, não interessa ser um amor hetero ou homoafetivo, se não vem ao caso, mas ele fala da questão do amor, do sentimento, algo que com o passar do tempo foi assimilado pelo rock, né? Então, o bom também do rock, ele não tem limite. Né? O que o rock hoje consegue fazer? Ele consegue agregar pessoas que às vezes não estavam no segmento do rock para poder fazer a composição, a criação, seja no videoclipe, seja na estética da vestimenta. Hoje é até meio difícil falar como que um roqueiro se veste, né? Porque o rock está muito ligado também à estética. Vejamos quando no final dos anos 70 os punks começam a espetar, né, os cabelos, começam a andar com seus moicanos, né, que chocou toda a sociedade, inclusive a sociedade brasileira. E quando você vê hoje jogadores de futebol usam o moicano como uma estética para poder mostrar que está na moda. Então hoje não dá para identificar qual a estética do roqueiro, muito menos o que é a música rock. Mas o que nós podemos perceber é que o rock, de uma maneira geral, mesmo com todas essas mudanças, ele é contestador. Ele sempre vai ter uma conotação de crítica a algo, que seja uma ideologia, um sistema, a uma determinada liderança política, social, religiosa, enfim. Ele é contestador ainda. Você falou um pouquinho de estética, né? Cada movimento tem uma estética diferente, até hoje, né? Você identifica muitas vezes o gênero até pela estética dos músicos. Isso, sem dúvida. Eu posso me usar como exemplo nesse sentido porque às vezes eu estou andando, seja por conta de uma barba que esteja maior ou determinadas tatuagens que possam estar à mostra ou uma camiseta de uma determinada banda, você está em um determinado local, alguém já chega sem te conhecer, você gosta de rock, né? E eu gosto sempre de fazer a pergunta, por quê? Porque você se veste preto. Então, mesmo, né, tendo passado todas essas mudanças no rock, as pessoas associam ainda, né, algumas características de alguns tipos de tatuagem, camisetas de certas bandas e coisas afins, com a questão ainda da estética do rock. Mas é muito difícil caracterizar o rock. Outra coisa que eu acho interessante, né, que a nossa UFG nos permite, são diversos campos da pesquisa. Eu tive acesso, não vou me recordar agora, a uma pesquisa feita pelo pessoal da FAV sobre a estética dos participantes dos festivais de rock em Goiânia. Um trabalho belíssimo, um trabalho muito bom, ao qual eu tive, repito, né, o acesso, fiz a leitura do mesmo, e foi maravilhoso, um trabalho muito bom que fala exatamente sobre isso que você fala. Tá certo, a gente vai para mais um intervalo. Contribua com Conexões, você pode mandar a sua sugestão de tema para ser discutido aqui no programa. Além disso, você também pode mandar críticas, perguntas ou qualquer outro tipo de material que você quer ver divulgado aqui no Conexões. Mande para jornalismo@tvufg.org.br ou pelo WhatsApp no 9981 1406.
Conexões está de volta e hoje nós falamos sobre rock. E para conversar sobre esse tema com a gente, está aqui o historiador Luiz Eduardo Fleury. Você falou disso em vários momentos, nos outros blocos. O rock começou como um movimento contestador, né, se coloca como contracultura, mas a grande indústria do entretenimento, das artes, ela vai se apropriando, né, das vestimentas, do estilo, da contestação, das tatuagens. Hoje tem vários artistas de outros gêneros, né, do sertanejo, que usam tatuagens e roupas que lembram um pouco dos astros do rock. Esse ciclo ele vai se repetindo, né? A indústria ela vai pegando certas características desse movimento para vender. Sem dúvida, né? Porque existem indústrias. Né? Você tem a indústria cultural, você tem a indústria da moda, a indústria fonográfica, então ela precisa se reinventar. Né? E esse reinventar pode ser você criar algo novo ou como reinventar a roda, no sentido de que você vai pegar algo que já existia, dar uma nova roupagem, mas já existente, como dito, né? A questão que envolve o tipo de cabelo, o moicano, que já foi algo contracultural, hoje é algo da moda. Você pega a tatuagem, que já foi algo proibido, né? Hoje é algo estético. Você pega a guitarra, que era um instrumento essencialmente do rock, e hoje você tem outros gêneros musicais que absorveram. Então é difícil nós falarmos hoje como que essa evolução gerou, criou ou não criou, porque é um mundo que é muito volátil as coisas. E dessa volatilidade das coisas, que é a música, que é a estética visual, é onde que eu sempre falo, é difícil você identificar, muitas das vezes, o personagem do rock, porque pode ser qualquer um. Né? Antes era mais fácil de se identificar, mas hoje pode ser qualquer um. Para bem ou para mal, né? Alguns veem isso como mal porque o rock perdeu a sua essência, perdeu a sua identidade. Para outros falam, não, isso popularizou o rock, tirou o rock da discriminação enquanto ele estava associado a álcool, a drogas, brigas, né? Enfim, coisas ruins. Então sempre tem os dois lados da moeda. Então seria difícil falar sobre uma verdade, até porque o conceito de verdade é muito complicado, né? E para falar um pouquinho agora especificamente do rock brasileiro, em vários momentos você destacou, né? Celi Campelo, primeiro a gravar, o movimento punk no Brasil, o rock dos anos 80, o rock que foi exportado, né? Sepultura, por exemplo. Como é que você pode analisar um pouquinho da cena do rock brasileiro? Olha, eu começo com uma curiosidade bem interessante, que é exatamente no ano de 1987, que quando a primeira banda de rock brasileira vai fazer uma turnê no exterior. E é exatamente uma banda punk chamada Cólera, tá? Com a questão de conseguir um financiamento próprio, vendendo produtos de show em show, né? Tendo o apoio dos amigos. Em 1987, uma banda punk brasileira, né? Repito, a banda Cólera, começa então a ter um espaço internacional aberto. Muitas das vezes as pessoas pensam que foi com Sepultura. O Sepultura simplesmente abriu de vez as portas, né, do mercado estrangeiro para as bandas brasileiras. Mas anteriormente, bem antes um pouco do Sepultura, temos o caso do Cólera. Mas eu acho que um ponto bem essencial para poder falar de como que o rock brasileiro torna-se importante na década de 80 foi com o Rock in Rio, em 1985. Porque o Rock in Rio trouxe, né, entre outros ícones, a figura do Iron Maiden, né, que foi maravilhoso, né, para quem já teve a oportunidade de ir no show ou quem viu depois, né, em filmagens que estão disponíveis hoje. Então ali abriram as portas sobre duas situações. O Brasil estava finalizando um período de ditadura militar, né, consequentemente, então, havia uma necessidade de exteriorizar a raiva, o rancor, aquela vontade de gritar que estava ali entubada nas pessoas há 21 anos. E como dito, o rock ele serve para canalizar isso. Então não é à toa que o rock nacional estoura nesse intermédio entre 84, 1985 e 88. Bandas como Titãs, né, o próprio Sepultura está nascendo nesse momento, né, mas ainda está desconhecido. Aí você vai pegando o Traje a Rigor, você pega o próprio os Uns e Outros, você vai pegando Paralamas do Sucesso, enfim. Aí são infinidade de bandas que compuseram o chamado rock nacional, Legião Urbana, enfim. São inúmeras que não dá para contabilizar todas. Então é interessante perceber que os anos 80, ele forneceu para nós toda essa bagagem do rock que nós temos hoje. E Goiânia? Como é que Goiânia, o estado de Goiás, se situa dentro desse cenário musical? A gente tem bandas, né, de exportação, Bugarins, Black Drawing Chalks, o punk produzido aqui também é muito visto fora. Como é que você pode situar Goiânia nessa cena? E pensando também que a gente é conhecido por um outro tipo de música completamente diferente, mas já é famoso também pelos festivais de rock, né? Tá, tem duas questões importantes no seu questionamento. O primeiro, né, é que no governo do Darcy Accords, né, ex-prefeito de Goiânia, infelizmente já falecido, ele propôs a ideia de colocar Goiânia como a capital country.
né? E quando ele propôs, isso inflou uma certa raiva de quem estava já praticando rock underground em Goiânia, porque se os espaços eram poucos, então havia agora oficializado um estado que colocaria um rótulo, o country associado ao sertanejo, ao caipira, ao rural, coisas afins. Então, a partir desse momento, você vai ter que havia quase que uma aliança por parte dos diversos segmentos do rock, que fosse o heavy metal, que fosse o hardcore, o punk, enfim, para poder falar, opa, nós temos voz, nós existimos e vamos fazer com que isso não seja rotulado como cidade country. E mais do que nunca, é bom colocar que, paralelo a essa questão, alguns festivais, e eu vou destacar a figura do Goiânia Noise, Goiânia Noise Festival, que é o maior de todos, né, e que agora correrá mais uma edição agora no mês de agosto, né, caminhando para 30 anos de existência. Então, desde o final dos anos 80, nós temos já um cenário rock forte, tá, que foram bandas que em pequenos espaços, né, e que não eram inclusive espaços dedicados ao rock, eles buscavam bandas como Exterminator, Escola Alemã, Asgard e várias outras, Leprose, todas bandas do final dos anos 80. E nesse mesmo final dos anos 80 emerge a primeira banda punk, Horrores do Césio 137, ou vulgo HC 137, que vão deixar então pronta toda uma estrutura e uma estrada para que as pessoas dessem sequência a esse underground goiano. E hoje ainda continuei, né? Vários festivais, a cidade chegou a ser conhecida numa época como Seattle brasileira, né? Foi, nos anos 90 estourou essa ideia de Seattle pela quantidade de bandas e festivais, inúmeros locais que eram bares, pubs, os próprios, vamos colocar assim, organizadores de show conseguiam espaços aleatórios, até casas de dança, como a casa de dança Cantoria que existia ali próximo ao Mutirama, foi um espaço durante alguns anos, cedeu para o rock, então, e também é bom colocar que o rock não centralizou só no centro de Goiânia, mas também em bairros periféricos, como por exemplo o Parque Ateneu, a Vila Redenção, foram locais que sempre tiveram muitas bandas e pessoas abriram suas casas para fazer shows. Bacana. A gente tem que encerrar a nossa conversa. Daria para ficar falando muito tempo, já que a gente gosta do assunto, Nossa. né, Macrol? Até te chamei pelo apelido agora. Desculpa. Sem dúvida. Não tem desculpa, porque é quase já incorporado no sobrenome, na figura de Bacurau, né? Luiz Eduardo Fleury, vulgo Bacurau, apelido que eu peguei em 1992. Pode explicar por quê, ué? Brincadeira de sala de aula que eu apelei e vocês já sabem, se apelar... Nunca mais faça. Pois é, hoje já está quase incorporado o sobrenome. Tá certo, muito obrigada pela sua presença, o papo foi ótimo. Eu que agradeço, rock na veia sempre. E o Conexões está terminando, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG ou então pode acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Até o próximo programa.